Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nesse vídeo nós iremos aprender a fazer esse lindo macacãozinho de bebê para a faixa de 6 a 12 meses. É uma peça rápida, fácil de ser executada, não é necessário ter overlock, você pode executar ela somente utilizando a máquina reta, bem simples, fresquinho, bem verão, possibilita o uso infinito de estampas, né? E ainda dá para você fazer um composê com um lacinho, uma faixinha de cabelo, enfim, o que a sua criatividade aí mandar. O molde vai estar tá na descrição deste vídeo. Eu vou disponibilizar ele tanto em tamanho real, para vocês imprimirem em folha de A4, cortar, colar e efetuar o corte do tecido, quanto também o esquema para a montagem do molde. Por que isso? Porque em tempos de crise, eu percebo que muitas pessoas, né, talvez possam ter dificuldade a acesso a uma impressora. E vamos ser sinceros, gente, nesse momento, R$ 1 é muita coisa, né? R$ 1 é muita coisa, principalmente quando a gente está investindo num negócio desse, quando a gente está começando. Cada real ele tem um valor muito grande. Então, pensando nisso, eu vou então passar aqui o esquema de montagem desse molde. Vai em tamanho A4, não precisa vocês imprimirem, só vocês olharem aí no celular bonitinho que vocês vão conseguir executar. Eu vou colocar aqui ele num tamanho maior para que vocês possam entender a minha linha de raciocínio. Meninas, esse é o nosso molde. Ele é bem simples de ser executado. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas. É ruído, é vizinho, é gritaria, é tudo ao mesmo tempo, é criança, mas essa é a nossa rotina, eu não sou diferente de vocês, né? E muitas das vezes, ao iniciar uma atividade ou um trabalho, é assim que nós enfrentamos, né? Os nossos percalços diários. Mas enfim, vamos ao que interessa. Esse molde vai estar disponível na descrição desse site, em tamanho real para quem quiser imprimir. É só imprimir as folhas, cortá-las, colar, né? Fazer as colagens, você vai ter ele no tamanho real. Porém, como expliquei anteriormente, eu tenho uma preocupação muito grande para aqueles que têm uma dificuldade de imprimir, né, não têm acesso a um computador ou até mesmo, né, não queiram ter um custo adicional para poder executar essa peça. Como nós vamos executar? Eu peguei, tracei duas linhas retas, ok? E marquei um ponto zero como referência. A partir disso, nós vamos pegar nossa trena ou uma régua, o que tiver disponível no momento, tá? Nós vamos medir deste ponto zero até aqui 18 centímetros e meio. Daqui para cá, 6 centímetros e meio, que é justamente o fundo, né, do nosso borezinho. Na outra extremidade, nós vamos subir 11 centímetros. Traçar uma reta ligando esses dois pontos, justamente para que a gente consiga efetuar a cava do bore, onde saem as perninhas do bebê. Vocês podem perceber que aqui tem uma linha, né, fixa, uma linha robusta e uma linha tracejada, pontuada. Isso aqui é para vocês poderem distinguir o molde da frente com o molde dos fundos. O molde dos fundos, ele tem uma medida um pouquinho maior aqui na base da perninha, tá? A partir dessa linha reta, nós vamos avançar aqui no meio dela, mais ou menos no meio dela, 2 centímetros, que é justamente para que nós possamos fazer, né, um molde do vão da nossa perninha. Vamos avançar 2 centímetros para fazer os fundos e vamos avançar a partir desse ponto mais 1,5 centímetros para poder fazer a parte da frente. Já modelamos o fundo do nosso bore. Vamos então avançar mais 24 centímetros, onde vamos dar início à cava do bracinho do bebê. A partir de 24 centímetros, nós vamos avançar, nós vamos
traçar uma linha com 5 centímetros, nossa, cachorro, tudo ajuda, tudo no mesmo tempo, né? Mas é assim que a gente chega lá, com Deus e força de vontade. Então, deste ponto a este, onde a gente determinou os 5 centímetros, nós vamos passar uma linha reta, fazendo justamente a lateral do nosso body. Vamos avançando mais 12 centímetros, certo? 12 centímetros nesse sentido e 12 centímetros aqui, para poder fazer a parte superior do nosso body, aonde vai ser feita a inserção, né, da nossa alcinha. Como vocês podem ver, essa parte aqui ela é dobrada para que possa entrar a nossa alcinha. Então, nós vamos avançar 12 centímetros para cá e fazer essa cavazinha aqui, esse boleado. Se porventura você tiver uma régua de costura ou algo, né, que facilite fazer um contorno, por exemplo, com uma régua como essa, você pode utilizar ela como referência para poder fazer esse contorno, tá? E vamos subir mais 12 centímetros. Avançando 11,5 até esse ponto aqui. Esqueci de colocar ali a medida, só um momentinho. Saí 11 centímetros e meio, certo? E 13 centímetros para cá. Bom, esse é o molde. Ele é bem simples de ser executado. Nós vamos precisar de 30 centímetros para poder colocar nas perninhas, 30 centímetros em cada perninha de elástico. As alcinhas, nós vamos utilizar mais ou menos 1 metro de tecido por 4 centímetros de largura. O viés das perninhas, para que possamos encaixar o elástico, com 54 centímetros, né, para as duas pernas, de 1 por 3,5 de largura, para a gente fazer essa canaletinha, o viésinho, e 2 pedaços de 9 centímetros por 16, que é justamente onde a gente vai criar a abinha para poder colocar o abotoamento do body. Meninas, com o molde devidamente confeccionado e as peças cortadas, nós vamos então para a costura. Uma observação: muitas das vezes o tecido que nós temos é pouco, ou o sentido que queremos adotar, né, de acordo com o tecido, não permite com que a gente efetue um corte de uma peça inteira como essa, né? O que eu tô querendo dizer? Você vir na dobra do tecido e poder obter, né, as duas peças, frente e costas, de forma inteira. Essa é uma peça bem versátil e ela permite que você otimize o máximo do seu tecido, o máximo do material com que você está trabalhando. Às vezes, quando você for fazer o seu plano de corte, você não tem material ou espaço suficiente para poder efetuar o corte da peça aberta, inteira. Mas dá para tirar uma banda assim, dá para tirar uma banda desse jeito. E quando você vê, você acaba juntando tudo e consegue executar o seu trabalho. Esse bodezinho, ele pode ser feito tanto assim inteiro, quanto vocês podem cortar aqui ao meio, certo? Ao invés de ser uma peça inteira, 2 peças, e só irão ter uma costura a mais, que é essa costura de emenda aqui. Então, o que eu recomendo? Caso vocês queiram trabalhar com uma costura no meio, para otimizar mais o material de vocês, o tecido de vocês e evitar desperdícios, vocês podem efetuar esse cortezinho aqui e acrescentar pelo menos de 1 a meio centímetro para poder efetuar a costura e dar o devido acabamento. Bom, muitas pessoas não têm um overlock em casa, mas isso não impede da gente confeccionar essa peça.
Existe várias formas de você dar acabamento. Você pode passar um zigue-zague aqui na extremidade, depois vir com uma reta, dando acabamento. Eu prefiro fazer uma costura inglesa. Como é que é feita uma costura inglesa? Vocês vão colocar a parte da frente do seu tecido. Sim, tem a parte frontal e tem o verso, né? A parte de trás do seu tecido. Vou falar dessa forma que é mais fácil para se entender, vamos dizer assim. E vamos passar então uma costura bem rente, meio centímetro no máximo aqui, bem rente na técnica. Vamos então agora virar ela do avesso. Ajeitar bem a costura. Se você tiver dificuldade, né, de marcar, você passa ela para acertar, apesar de que não existe essa necessidade, sim. Vamos dar então meio centímetro. E a peça vai ficar assim, devidamente acabada, tanto por dentro quanto por fora. Se você quiser, você pode vir com uma costura rebatendo aqui internamente. E assim fica o acabamento da nossa peça. Frente e costas, perfeito. Não fica desfiando, fica um acabamento bem bonito. Simples e rápido de ser feito. Vamos fazer isso nas duas laterais. Agora, com a peça, com as laterais devidamente fechadas, nós vamos então dar prosseguimento fazendo a instalação da canaleta, do viés, tanto na cava das perninhas quanto nos bracinhos. E como é que a gente vai posicionar ele? Nós vamos virar o lado do tecido, certo? Do tecido, o lado direito do tecido, direito com direito. Vamos então alfinetar em toda a extensão da cava, desta forma que desse jeitinho, bem alfinetadinho, de forma com que ao efetuar essa costura ela não venha correr, não venha se deslocar, sair do lugar. Vamos então passar uma costura com 1 centímetro aqui, é um pezinho de máquina, mais ou menos 1 centímetro nessa extremidade. Após a costura da perninha, do viés na perninha, né, respeitando uma margenzinha de 1 centímetro, nós vamos então virar esse viés para poder dar o acabamento. Para facilitar esse processo, nós vamos vir com um ferro de passar, vincar, deixar bem marcadinho, certo? E depois nós vamos novamente dobrar a fim de fazer a canaleta por onde vai passar o elástico na perninha. Vamos, para poder segurar a peça e garantir que o acabamento da costura vai ficar certinha, perfeito, nós vamos alfinetar em toda a sua extensão e passar uma costurinha reta, mais ou menos uns meio centímetros aqui. E aí finalizamos o processo das perninhas. No bracinho é a mesma coisa. Nós colocamos o viés, costuramos ele, respeitamos a margenzinha de 1 centímetro,
como tá aqui. Nós vamos virar essa abinha, vincar no ferro, deixar bem marcadinho, alfinetar e passar uma costurinha em toda a sua extensão. Após a costura da canaleta, para poder passar o elástico das perninhas e do viés no bracinho, nós vamos então agora colocar os elásticos. O elástico, ele tem 30 centímetros. Bom, nem todo mundo tem os recursos ideais, principalmente quando a gente está começando um trabalho, né? Uma atividade. Existem diversas formas de se passar um elástico. Eu vou mostrar uma coisa, uma forma simples, que é uma coisa que todo mundo com certeza tem em casa, que talvez seja um palito desse daqui de fazer unha. Isso é uma coisa que eu já usei muitas e muitas vezes. Eu fixo dessa forma aqui e simplesmente passo pela canaleta, tomando cuidado de travar a extremidade. Quando ele chega a um determinado ponto, ele tem que ser travado, né, para você não perder esse elástico aqui dentro. E com muito cuidado você vai passando devagarzinho, com amor, com carinho, a gente chega lá, né, gente? Tudo nessa vida é assim. E tá vendo? Quando ele chegar aqui na extremidade, você pega um alfinetezinho, alfineta, trava ele aqui, porque a gente tem que costurar ele, né? Travar ele aqui internamente e termina de passar o elástico. Continua para concluir o seu serviço. Ele vai sair, ó, na outra extremidade com muita facilidade, você vai tirar, pronto. Um dos motivos pelos quais eu prefiro também fazer essa canaleta um pouco mais larguinha. Não só porque eu acho que o acabamento fica mais bonitinho, para falar a verdade, mais larguinho, né? Fica mais bonitinho a costura, mas também porque facilita na hora de você passar o elástico. Bom, gente, agora que os elásticos já foram passados e os viés dos bracinhos está pronto, nós vamos então dar prosseguimento colocando o fundilho do nosso macacãozinho. Aquela tirazinha de mais ou menos 15 centímetros por 9 é justamente para a gente poder fazer esse abotoamento. Como é que ele é feito? Nós vamos então posicionar a peça de forma com que a gente consiga ver o avesso dela. Vamos colocar o lado direito do nosso tecido, a extremidade do lado direito do nosso tecido, com este lado, o lado avesso da peça, o lado direito com o lado avesso, o lado da estampa com a parte de trás do tecido. E vamos então passar uma costurinha. Entendam que é necessário que tenha esse excesso aqui de tecido nas laterais, justamente para quando a gente for fazer a finalização, né, consigamos dar esse formato, finalizar, virar ela. Então, ela tem que ser um pouco maior mesmo. Vamos efetuar a costura e já retorno. Feita essa costura, nós vamos então virar o nosso tecido novamente, desta forma aqui, e vamos então trazer na marcação que nós fizemos, no vinco que nós fizemos na dobra desse tecido, ele justamente para que fique devidamente posicionado em cima da costura anterior, desta forma. A peça devidamente posicionada, nós vamos então fazer uma marcação. Vamos alfinetar, né, para poder travar ela de forma com que ela não ande. Opa, o alfinete não quer me ajudar, gente. Definitivamente o alfinete não quer me ajudar. Ai, Jesus, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Bom,
devidamente travado. Vamos agora pegar uma caneta, um giz de alfaiate, o que vocês tiverem aí, de alguma forma com que vocês consigam demarcar a área por onde vai passar essa costura. Então, qual é o objetivo? É justamente seguir, né? Dar seguimento, dar continuidade a esse fundilho, essa carcela. Para que não haja dúvidas em relação ao tamanho, o interessante é que você consiga ter uma certa precisão, né, do que você está fazendo. Então a gente pode medir aqui para que um não fique maior do que o outro. Dessa forma, quando você virar, eles estarão do mesmo tamanho. Vamos para a costura. Costura feita. Costura feita com os excessos devidamente retirados, nós vamos então agora virar esse fundilho para o lado direito do tecido. Com amor, com carinho, com cuidado. Vamos, com a ajuda de um palito, de um pincel, de uma pinça, o que você tiver aí à sua disposição. A gente ajeita as pontinhas, as bordas. Agora a gente vai passar uma costurinha aqui, virar aqui direitinho. E agora vamos então dar prosseguimento fazendo a canaleta para poder passar a alça do nosso macacão. O procedimento é bem simples. Vocês vão pegar, vão marcar pelo menos uns 4 centímetros. Uns 4 centímetros, vocês vão virar essa peça. Ela está assim. Nós vamos então passar a ferro ou vincar da melhor forma e descer 4 centímetros e vamos travar ela. Feito isso, nós vamos virar mais ou menos 1 centímetro para poder dar o devido acabamento. Desta forma aqui, mais ou menos 1 centímetro. Vamos alfinetar e passar uma costura reta. Bom, com todas as costuras prontas, vamos então agora fazer a nossa alcinha. A alça você vai pegar mais ou menos uma tira de 8 centímetros por 1 metro de comprimento. Vamos dobrar ela ao meio, do seu lado direito, e passar uma costura reta nesse ponto aqui, fechando ela. Revirar essa peça e simplesmente dar um acabamento na extremidade, nas pontinhas, né? Passando uma costurinha para poder finalizar. Já retorno. Bom, está a nossa peça pronta, acabada. Espero fielmente que vocês tenham gostado, de alguma forma eu tenha contribuído, né, para o aprendizado de vocês. Mais do que ninguém eu sei que é tempo de dificuldade, é tempo de provação sobre essa terra. E às vezes a gente está querendo iniciar um negócio, tem uma renda extra, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, tem uma máquina velhinha parada em casa. Isso aqui é um excelente negócio. Criança, graças a Deus, nasce todo dia e cresce rápido, né? E é uma forma da gente conseguir aí hoje ajudar nas finanças, ou fazer para os nossos netinhos, para a nossa família, ou até mesmo distrair a nossa cabeça, fabricando para ajudar o próximo. Enfim, as razões pelas quais vão levar vocês a entrarem nesse caminho com certeza serão diversas. Eu não poderia encerrar esse vídeo sem antes eu animar você. Só que eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder de trazer ânimo, eu não tenho o poder de trazer alegria e contentamento na vida de ninguém, essa é a verdade. Mas a palavra de Deus tem esse poder. E todo esse vídeo não valeria de nada se o Senhor não fosse exaltado aqui sobre essa terra. Eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele me levou em Mateus 6, versículo 33.
Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui o Senhor está nos trazendo a memória do que realmente tem importância na nossa vida. E tudo aqui é passageiro, gente. O dia de alegria, o dia de tristeza, seja ele qual for, ele não dura eternamente. Tudo aqui é passageiro. Ontem nós nascemos, hoje já estamos com uma certa idade e a vida vai dessa forma, vai assim. Então, não fique triste, não fique preocupado com as suas próprias limitações. Deus conhece a nossa humanidade. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não vou conseguir, é muito difícil para mim. Não desista, tente. Se foi esse o propósito, o projeto que o Senhor está colocando no seu coração e Ele está confirmando isso para você, mantenha-se firme, não se perca do caminho, porque também está escrito que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em 2 Coríntios 12, do versículo 9 ao 10, é Deus falando para o homem que o poder dele é aperfeiçoado na nossa fraqueza, nas nossas limitações. É quando não pela nossa força, não pela nossa inteligência, mas pela misericórdia e a graça dele, ele vem abrindo entendimento, ele vem dando condições, ele vai abrindo as portas que a gente não pode abrir. Eu não sei quais são as circunstâncias que vocês estão vivenciando hoje, mas essa é a minha oração que eu faço agora, que o poder do Senhor se aperfeiçoe nas vossas fraquezas e que o nome dele seja exaltado nas vossas vidas, que ele os abençoe grandemente. Pois bem, se porventura este vídeo de alguma forma veio ajudar a vocês, a contribuir na vida de vocês, eu peço que vocês também possam me ajudar, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, fazendo os comentários, né? Estou aqui aberta a sugestões perfeitamente. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e nos veremos nos próximos vídeos. Muito obrigada, sim. Que Deus os abençoe.